Fala pessoal, tranquilo? Vou começar a aula pedindo desculpas que o meu microfone não está 100%, tem um pouco de chiado aí que vocês vão ouvir durante a aula, mas eu prometo resolver esse problema para a próxima aula. A questão é que eu precisava mesmo mandar esse vídeo para vocês hoje, para que vocês continuassem o estudo de vocês. Então bora lá. Na aula de hoje a gente vai continuar falando da nossa cinemática, certo? Nas primeiras partes de cinemática, a gente falou das noções básicas, né, de cinemática, e a gente também falou sobre o movimento retilíneo uniforme, que era um movimento que não tinha aceleração. Na aula de hoje, a gente vai estudar movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente movimento uniformemente variado, que é um movimento que apresenta aceleração. Tá? Então a gente vai ter que lembrar o que é essa bendita aceleração. A aceleração, gente, nada mais é do que a rapidez com que a velocidade muda. Então eu preciso descobrir qual é a rapidez com que a minha velocidade vai variar com o tempo. Tá? E um conceito importante que a gente viu na primeira aula era o conceito de aceleração média. Tá? E aceleração média nada mais é do que variação da velocidade sobre variação do tempo. Né? Delta V por delta T. Beleza? E outra coisa é lembrar qual é a unidade da aceleração. Tá? No sistema internacional vai ficar metros por segundo ao quadrado. A gente vai ver na aula também algumas de quilômetro por hora ao quadrado. Mas é sempre uma unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo ao quadrado. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Como a gente definiu para vocês, esse tipo de movimento é um movimento que tem aceleração. Então vai ter mudança da velocidade. Não é igual aquele 1 que a gente viu na aula passada. Aqui a gente tem mudança da velocidade. Tá? Só que não tem mudança na aceleração. A aceleração vai ser sempre constante. E então a gente pode partir do princípio, dos mesmos princípios que a gente partiu da aula passada. Tá? Desenvolver nossas equações a partir dessa informação. Não existe variação da aceleração. Ou seja, a aceleração média do meu problema é igual à própria aceleração do meu problema em qualquer ponto que eu vá estudar. Tudo bem? E a aceleração média, como a gente acabou de rever, né, é ΔV por ΔT. Certo? Bom, então é o seguinte, gente. A aceleração, então, vai ser ΔV por ΔT. Posso abrir isso aqui, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Beleza? Ótimo. Seguinte, a gente vai adotar de novo t0 igual a zero. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar com tempo inicial igual a zero. Porque aí o que acontecer antes, tempo negativo, não vai me interessar, só daqui para frente. Ótimo. Como é que vai ficar nessa equação? Vai ficar bonita assim, né? Posso fazer mais alguma coisa? Posso. Posso pegar esse t e passar para lá multiplicando. Como é que vai ficar? V menos V0 é igual a A vezes t. E aí a gente pode fazer o quê? Pegar esse V0 e passar para lá, né? Vai ficar assim, ó. Mais bonito ainda. V é igual a V0 mais AT. Tá? Parece com o do sorvete, né, gente? Só que agora, em vez de S, estou colocando V. E no lugar do V lá do sorvete, agora a gente tem A. Como é que a gente pode decorar essa equação? Tá? Eu costumo usar com os meus alunos, tá? Velocidade é igual a vô, ou seja, vovô mais ateu. Tudo bem? Para a gente lembrar aí, vovô mais ateu. Tá bom? Ótimo. Ou vovô ateu simplesmente. Tá, essa equação aqui, gente, é conhecida como equação, tá, horária das velocidades para o movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? E como a gente viu na aula passada, a gente pode fazer a mesma relação. Isso aqui tem a cara de uma equação de primeiro grau. Então, isso aqui tem a cara de uma equação de reta. Basta a gente fazer as relações corretamente, tá? Temos nossas variáveis. No lugar de y tem o v, no lugar de x tem o t. E tenho nossas constantes. Tá bom? Velocidade inicial, porque a velocidade inicial não pode mudar, gente. O início é o início, tá? E a aceleração, como a gente viu, é constante. A gente pode fazer o quê? A gente pode mostrar isso aqui numa reta também, tá? Olha aí. Um gráfico, olha lá. O gráfico de y por t vai ficar v por t agora. E como isso aqui é uma equação de reta, nós podemos ter uma reta crescente com aceleração positiva ou uma reta decrescente com aceleração negativa. Beleza? Ótimo. Isso aqui já me basta? Essa equação já me basta? Já, interessante. Mas a gente precisa de mais alguns dados.
Tudo bem? Como é que a gente vai conseguir esses novos dados? O próximo passo é a gente estudar o gráfico. A gente precisa descobrir agora como é que a posição do móvel, do corpo que a gente está estudando, vai mudar com o tempo. Como é que vai ser a evolução dessa posição? Para isso, a gente vai usar o nosso próprio gráfico aqui, tá bom? Para ficar mais fácil a gente entender esse processo, eu vou usar um gráfico com aceleração positiva, uma reta crescente, tá? E aí a gente pode primeiro observar algumas coisas nesse gráfico. Primeiro ponto, olha esse ponto aqui. Eu sei que é o ponto de tempo igual a zero, não é? Então aqui eu tenho minha velocidade inicial. Posso pegar um outro ponto qualquer desse gráfico, tá? Esse ponto, por exemplo, eu sei que aqui está vinculado a uma velocidade e a um tempo, tá bom? Ótimo. E aí vem as informações que são importantes quando a gente está estudando gráficos em física. A primeira coisa que vocês vão se preocupar é com a inclinação. A inclinação me dá alguma grandeza física? Ela é importante para mim? Vamos lá. Neste caso, eu vou pegar a velocidade dividido pelo tempo para achar essa inclinação, né? E a gente sabe que velocidade por tempo é aceleração. E já está na nossa equação, certo? Eu sei que isso aqui é o coeficiente angular e vai dizer para mim quanto que é a aceleração do nosso sistema. Outra coisa importante no gráfico é saber a área desse gráfico, tá? Como é que eu vou medir a área de alguma coisa? Imagine esse retângulo aqui, tá, gente? Esse retângulo. Como é que eu meço a área desse retângulo? Não é base vezes altura? Sim, tá? Só que aqui a nossa base é tempo e nossa altura é velocidade. O que acontece se eu multiplicar a velocidade por tempo, gente? A variação da velocidade pela variação do tempo. Eu vou ter, ó, metros por segundo vezes segundo. O segundo cancela com o segundo e em unidades eu vou ter uma unidade de metros. O que quer dizer isso? Quer dizer que a área desse cara aqui, que a área dessa curva, desse gráfico, tá? Ela vai ser numericamente igual à minha variação da posição. Ou seja, o ΔS vai ser numericamente igual à área. Só que esse cara aqui, pra gente, é um trapézio, né? Então, para desenvolver essa equação, eu vou ter que usar a área de um trapézio. Lembra como é que era? Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Vamos interpretar e passar para cá? Quem é a base maior? Nosso trapézio está invertido, né, gente? A base maior é a nossa velocidade. Quem que é a base menor? Nosso V0. E a nossa altura vai ser o tempo. Sabendo disso, eu posso reescrever essa equação aqui usando essas variáveis. Ó, como é que vai ficar? Nosso ΔS, S menos S0, certo? Nossa velocidade é a base maior. Nossa velocidade inicial é a base menor. Nosso tempo é a altura. Então, olha, a equação vai ficar desse jeito. Tudo bem até aí? Ótimo. O que a gente pode fazer? Tá vendo essa velocidade aqui? Não é o vovô Ateu? Velocidade não é V0 mais AT? Então, no lugar dessa velocidade, eu não posso escrever isso aqui? Nada me impede de fazer isso. Então, é exatamente isso que eu vou fazer lá. V0, tá? Mais AT mais V0. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, V0 com V0, eu vou ficar com 2V0, né, gente? Ó, mais AT. Beleza? Ótimo. O que a gente pode fazer agora? Distributiva, ó, chuveirinho. Esse T vezes isso, esse T vezes isso. Muito bom. Eu vou ficar, então, 2V0 T mais AT ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem, gente? Posso dividir esse 2 pode cancelar esse? Pode, gente, mas esse termo continua dividido por 2. Tá? Eu vou cancelar aqui, mas esse continua dividido por 2. E esse aqui, gente, nada mais é do que o nosso ΔS. Não é isso? E aí vai ficar desse jeitão aqui. Para ficar mais simples, ó, posso passar o S0 para lá, não posso? Então vai ficar S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Perfeito. Essa parece com a fórmula do sorvete, né, gente? Só que a gente tem um acréscimo aqui. Então, o nosso sorvete antigo vai virar um que a gente chama de sorvetão. E essa equação recebe o nome de equação horária da posição. Tudo bem? Ótimo. Mas é para o movimento retilíneo uniformemente variado. Para ficar mais fácil, lembrar que essa equação é a equação do sorvetão. Tá? Ótimo. Além dessa informação importante, gente, a área pode me dar outra informação importantíssima. Tá? Tá vendo o nosso retângulo aqui?
eu posso transformar ele além da equação horário da posição, gente, a área pode me dar uma outra informação importante, tá? Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho aqui um trapézio, tudo bem? Eu tenho a inclinação de V 0 até V, tudo bem? Se eu pegar esse ponto médio, gente, olha o que acontece. Se eu pegar esse ponto médio, que é a média entre essas duas velocidades, tá? Eu vou ter uma reta aqui, e olha o que acontece. Essa área é idêntica a essa, tá? É similar a um copo, tá, gente? Imagine um copo de água inclinado. Quando eu coloco esse copo de maneira horizontal, tá? Eu sei que o volume de água não vai mudar, não é? E aqui é a mesma coisa. Quando eu coloco esse cara aqui na horizontal, tá? Essa área total não vai mudar, porque essa área é igual a essa. Posso cortar isso aqui e encaixar aqui, né? E aí, em vez de um trapézio, eu vou ter um retângulo, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa. A área disso aqui é numericamente igual à variação da posição. E outra coisa importante, velocidade média é sempre ΔS por ΔT, tá? Só que no nosso caso, a velocidade média não vai ser sempre a mesma velocidade como a gente viu antes, né? Lembra no movimento uniforme? Tá? A velocidade era sempre igual, aqui a velocidade muda. Então a velocidade média vai ser na realidade a média entre a primeira e a última velocidade, como a gente viu aqui. E a gente pode reescrever isso, tá? Ó, velocidade média, ΔS por ΔT, que é uma equação que serve para todos os movimentos, só que agora a nossa velocidade média não é só V, é a média entre a primeira e a última velocidade. Tá bom? Ótimo. Com base nisso aí, gente, a gente pode pegar essas duas equações que a gente tem, que é da velocidade média e do vovô ateu, e tentar juntar essas equações, tá? Nada me impede de fazer isso, tá? Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e multiplicar aqui em x, né, em cruz, vai ficar 2 vezes ΔS, e o t vai multiplicar todo mundo aqui, vou ter essa expressão. E desse lado eu vou isolar o t, vou passar o V0 para lá, tá bom? E aqui eu vou passar o a dividindo em seguida. Então vai ficar assim, né? V menos V0 dividido por a. Tudo bem? Então vou ter uma expressão de t aqui. E aqui eu tenho que lembrar que o nosso ΔT é igualzinho a t, porque o nosso T0 é zero, não é? Então eu posso pegar e substituir no lugar de ΔT, substituir o valor de t aqui, ó. E aí no lugar de t eu vou escrever exatamente V menos V0 sobre a, que é essa equação aqui. Tudo bem? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse a que está me atrapalhando aqui embaixo, tá? E vou passar para lá multiplicando. Porque trabalhar com um denominador é complicado, né, gente? Então, vou passar esse cara para lá. Vai ficar assim, ó. 2a ΔS, V mais V0, V menos V0. Tudo bem? Tá vendo essa multiplicação? Lembra da aula de matemática? Ó? Eu tenho um produto de uma soma pela diferença de termos. Ou seja, eu tenho um produto notável aqui. E eu posso ter uma resposta já, né? Que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se não acredita, faz a multiplicação em chuveirinho para todo mundo aqui, né? Mas eu sei que a resposta vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Ótimo, e aqui o nosso 2a ΔS, eu não mexi, eu só vou copiar, tá? Vou pegar esse V0 agora e vou passar para lá. Vai ficar assim, né, gente? Tudo bem se eu escrever isso ao contrário, ó, em vez de escrever assim, vou escrever V ao quadrado é igual a V0 mais 2a ΔS. Difícil decorar essa equação, né? Essa equação, gente, é chamada de equação de Torricelli, tá? E é simplesmente a união dessas duas equações. Olha a diferença dela, essa equação é uma equação que não tem tempo, tá? E ela vai ser uma carta na manga pra gente aí, porque toda vez que um exercício, tá, não pediu tempo e não lhe forneceu tempo, você já sabe qual equação usar, tá? Equação de Torricelli. E aí, como é que a gente decora isso? Vários professores têm várias frases distintas. A que eu uso com os meus alunos, né, é o seguinte: V ao quadrado, então vovô e vovó, tá? Mais duas amigas num triângulo sexual. Pesado, gente, é pesado, mas meus alunos nunca esquecem da equação por isso, tá? Então, vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sexual. Essa é a equação de Torricelli,
Beleza? Ótimo. Outra coisa importante é classificar os movimentos. Lá no movimento uniforme a gente classificou como progressivo e retrógrado, de acordo com a velocidade. Tá? Neste caso aqui a gente vai ter a classificação de acordo com a aceleração. E como é que vai funcionar isso? Assim, se a aceleração e a velocidade estiverem no mesmo sentido, ou seja, as duas positivas ou negativas, a gente tem um movimento acelerado. Se tá, uma tiver num sentido e outra no outro, ou seja, velocidade para a direita, aceleração para a esquerda ou vice-versa, nós temos um movimento retardado. Tá? Como é que eu descubro isso de maneira mais fácil? Multiplica um pelo outro, gente. Ó. Se a multiplicação for positiva, ó, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais também, então é acelerado. Se a multiplicação for negativa, então é um movimento retardado, porque eu vou ter um para um lado e outro para o outro. Tá bom? Onde que eu tenho esse tipo de movimento, gente? O movimento é mais simples de todos, é só jogar alguma coisa para o alto e esperar ela cair. Aí você tem a interpretação de um tipo de movimento que tenha acelerado e retardado. Quer ver? Olha lá. Se eu jogo uma esfera para cima, o que vai acontecer? Eu tenho uma velocidade para cima e uma aceleração para baixo. Por que é aceleração para baixo? Porque é a aceleração da gravidade, gente, sempre está para baixo. Tá bom? Outra coisa, eu tenho um movimento de queda. E no movimento de queda dessa esfera, né, a velocidade agora vai estar para baixo e a aceleração também vai estar para baixo. Interessante isso, né? Então aqui eu tenho as duas no mesmo sentido, enquanto aqui eu tenho uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Ou seja, na subida eu tenho movimento retardado e na descida eu tenho movimento acelerado. Tudo bem, gente? É isso aí. Tá? Para resumir a aula de hoje, nós temos várias equações para estudar. E todas elas, ó, tem que estar no sangue. Tá? Tem que decorar sim, todas elas. A gente viu que quando não tem aceleração, nosso mundo fica perfeito, né? Só temos uma equação para usar. Agora, se temos aceleração, aí as coisas começam a complicar e eu tenho que usar todas essas equações. Tudo bem? Ótimo! Outra coisa importante é lembrar que aqui a velocidade média é igual à velocidade, porque a velocidade aqui não muda. E neste caso, a velocidade média é a soma da primeira e da última velocidade dividido por 2, ou seja, a média das duas velocidades. Velocidade média é sempre ΔS sobre ΔT, tanto aqui quanto aqui. Tá bom, gente? Outra curiosidade é, olha essas equações aqui e toma elas com aceleração igual a zero. Olha o sorvetão. Se a aceleração for igual a zero, gente, nosso sorvetão, corta isso aqui, né? Nosso sorvetão vira sorvete. Nosso V fica igual a V0, ou seja, não tem mudança de velocidade. E o nosso V fica igual a V0, não tem mudança de velocidade. Tá? Então essas equações ficam igual a essa quando a gente não tem aceleração. Beleza, gente? É isso aí. Tá? Agora está na hora de fazer exercício. Bora lá, gente. Exercício 1, então. Tá? No exercício 1, eu tenho um automóvel que se move com uma velocidade de 3 metros por segundo e ele é acelerado durante 4 segundos, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O exercício pergunta: qual é a velocidade média em metros por segundo desenvolvida nesse intervalo de tempo? Tudo bem? Esse intervalo de tempo de 4 segundos. Então a primeira coisa que eu peço para vocês sempre é marcar o que o exercício está te dando, gente. Ó. O que são essas coisas? Tá? Ó, o automóvel se movia com a velocidade de 3 metros por segundo. Então o que é isso aqui? Né? Se ele se movia, quer dizer que a velocidade inicial dele é 3 metros por segundo. Então é interessante a gente anotar esses dados aí, tá? Olha os dados no meu problema. Primeiro dado, velocidade inicial é de 3 metros por segundo. Tudo bem? Qual que é o tempo? Olha lá, o tempo de 4 segundos. Tudo bem? E ele também me dá outra informação, que é uma aceleração de 2 metros por segundo. Opa! Metros por segundo ao quadrado. Então esses são os dados do meu problema. E é a partir daqui que eu vou descobrir o que eu preciso. Vamos lá, o que eu preciso para esse problema? Vamos até mudar a tinta aqui, ó. O que eu preciso para esse problema? Eu preciso descobrir quem é minha velocidade média, tá?
Quem é minha velocidade média? Então eu vou descobrir isso aqui. Tudo bem? Ótimo. Então o que a gente faz? A gente vai lá para as nossas equações, tá? E vai ver o que a gente precisa. Vamos lá, eu preciso descobrir minha velocidade média. Está aqui. Então vou escrever lá. Velocidade média é igual a V mais V0 sobre 2. Tudo bem? Vamos ver se eu tenho tudo isso. Eu tenho a velocidade final? Não tenho. Tenho a velocidade inicial? Tenho. Então preciso primeiro descobrir quem que é a velocidade final, tá? Lembrando que eu tenho como dados, como informações, tenho tempo, aceleração e velocidade inicial. Qual das equações tem tudo isso? Olha aqui, gente. Eu quero a velocidade final, não quero? Então, não tem por que usar as duas equações aqui de baixo. Eu uso essa aqui que é mais simples, né? E onde eu tenho tudo, que é o vovô ateu, tá? Então vamos apelar para o vovô ateu primeiro. Ó. Vou fazer aqui V é igual a V0 mais AT, certo? E vamos às informações que eu tenho. Quero descobrir o V. Quem é a velocidade inicial? 3. 3 metros por segundo. Quem é a aceleração? 2. Certo? Quem é o tempo? O tempo é 4. Então basta a gente fazer, né? 3 mais 8, multiplicação primeiro, antes da soma. Então 8 mais 3, 11 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade final. É isso que eu quero? Olha lá, gente, pode ver que tem essa resposta, mas não é isso que você quer, tá? Você quer velocidade média, então tem que calcular agora aqui a minha velocidade média. Agora ficou fácil, né, gente? É só fazer a velocidade final, que a gente descobriu 11, mais a velocidade inicial, que é 3, dividido por 2. Tudo bem? Então a velocidade média vai ser igual a 14 sobre 2. Então a nossa velocidade média é igual a 7 metros por segundo. Pronto, resolvido. É a nossa alternativa. Opa, nossa alternativa. Ah, 7 metros por segundo. Beleza? Perfeito. Próximo exercício. Exercício 2. Vamos lá. Eu tenho um automóvel que possui uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro e imprime uma desaceleração, uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede então a distância mínima, tá? Para esse automóvel parar. Para ficar mais fácil a gente entender, tá, gente? É sempre bom desenhar o seu problema. Então, ó, já deixei desenhado um carrinho aqui para vocês, tá? Um carrinho para vocês. E aí vamos pegar o seguinte. Quais as informações que ele me deu? Primeiro, a velocidade inicial do automóvel, né, é 20 metros por segundo. E a desaceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso até representar isso aqui, né, para vocês, ó, dá uma olhada. Tem aqui, opa, o início, essa posição inicial, eu tenho uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Tudo bem? Aí eu tenho uma desaceleração. Quando eu vejo um semáforo aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então minha velocidade está indo para cá, né, para a direita, enquanto minha aceleração está indo para a esquerda. Tudo bem? Quer dizer então que eu vou frear, gente. Eu vou diminuir minha velocidade. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero saber a distância do automóvel até ele parar. Ou seja, eu já sei qual é a velocidade final, gente. Para eu parar, minha velocidade final tem que ser 0. Então, olha as informações que ele me deu. Eu quero saber, então, qual que é essa distância ΔS para o meu carro parar. Tá bom? Então, vamos lá. Tenho essas informações e vou lá nas minhas equações para saber qual que eu tenho que usar. Se vocês perceberam, gente, em nenhum momento ele pediu o tempo, ou em nenhum dado do exercício tem tempo.
Então, se não tem o tempo, gente, eu já sei qual é a equação que eu tenho que usar. Porque a primeira, vovó Ateu, tem tempo. Sorvetão tem tempo. Então, eu tenho que usar Torricelli, né? E o que, que diz Torricelli pra gente? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, né? Vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sexual. Muito bom. Quem é o V final? É a velocidade que eu vou parar. Então é 0 ao quadrado. Quem é a velocidade inicial? A velocidade que o carro começou. Então 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Ó, fica esperto aqui que a aceleração é negativa. Menos 2 vezes ΔS. Certo, gente? Então vamos lá. Aqui vai ficar 0. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado, 400. E aqui vai ficar menos 4 ΔS. Concorda? Posso passar tudo isso aqui para lá? Posso, só que vai passar positivo. 4 ΔS é igual a 400. Né, gente? ΔS, então, é 400 dividido por 4. A nossa distância percorrida é de 100 metros. Perfeito? Ótimo. Então é isso, gente. Nossa distância percorrida é de 100 metros e a alternativa correta é a alternativa E. Perfeito, gente. Valeu e até a próxima.